Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é emergências cardiológicas. Vamos falar de emergências cardiológicas. Muito bem-vindo quem for entrando, vai dizendo aí de onde que é, de qual cidade, se é médico, se é estudante de medicina, se for médico há quanto tempo que é formado, se for estudante de medicina, em qual período que você tá? E, bom, vamos começar. Tá bom? Vamos direto ao ponto. Deixa eu só checar, o som tá ok? Tá tudo tranquilo com o som? Estão conseguindo me ouvir? Tem a galera de Campinas aqui, de São Paulo. Então vamos lá, já vou começar. Médica, oi Patrícia, tudo bem? Quanto tempo de formada? O mesmo tempo que eu, né? Bom, vamos começar, que hoje a live é super especial e a gente vai falar sobre emergências cardiológicas. Gente, quem acompanhou a live passada, a gente deu na live passada 5 passos para você se programar e se sentir preparado para o seu primeiro plantão. Eram 5 passos para perder o medo do primeiro plantão. E um desses passos que a gente deu foi exatamente se preparar. Mas se preparar como? Exatamente estudar. Ai, Raíra, dá para estudar todo o assunto, toda a medicina do mundo antes do meu primeiro plantão, do meu próximo plantão, do meu próximo plantão em um novo serviço? Não, não dá. Então, o que você tem que dominar são as emergências, tá? E dentro das emergências clínicas, aquelas que são mais temidas são as emergências cardiológicas. E é disso que eu vou falar com vocês hoje. A minha área de atuação é justamente essa, a cardiologia intensiva. E tendo em vista que a emergência que mais eu vejo o pessoal nos cursos que eu dou, a emergência que o pessoal mais tem dúvida é a emergência cardiológica, eu vou trazer esse assunto pra gente. Bom, não dá pra gente falar de todas as emergências cardiológicas em uma live só, então eu vou trazer as principais, as mais importantes de você ter medular na sua cabeça o que fazer diante de uma situação dessa. Nas próximas lives eu vou trazendo algumas outras situações, mas aqui eu trouxe as 3 que você não pode deixar de saber. Não pode ir pro seu plantão sem saber essas 3 emergências cardiológicas. Ah, Raíra, mas meu plantão é ficha verde e azul. Gente, pode chegar de tudo em qualquer lugar, inclusive na porta, inclusive na UBS, inclusive você andando no parque pode cair uma pessoa e você precisar fazer um atendimento de emergência. Então a gente tem que saber isso de cabeça, tá bom? Bom, eu vou falar primeiramente aqui das emergências. Eu vou dividir em 3 partes essa live. Vou falar das taquiarritmias instáveis, das bradiarritmias instáveis e do infarto com supra-GST. Essas 3 são as mais fundamentais que você realmente precisa saber. E até o final dessa live você já vai se sentir mais seguro no atendimento desse tipo de situação. Bom, vamos começar com as taquiarritmias instáveis. Começando pelo começo. Eu vou dar aqui a definição da instabilidade nessas situações porque ela serve tanto para taque quanto para bradiarritmia, certinho? Então, instabilidade, o que é um paciente instável? Primeiramente, quem se move ganha move, acho que todo mundo já ouviu isso. Então, o paciente, ele está consciente, ele não está em parada cardiorrespiratória, porque em parada cardiorrespiratória, quem está parado ganha passo. Você já vai monitorizar o paciente com as PAS. Por quê? Porque ele está em parada e pode ser um ritmo chocável. Quando é um ritmo chocável, você já está com as PAS ali, já deflagra o choque da desfibrilação e começa a reanimação. E isso é o paciente em parada. O meu paciente, ele está instável, mas ele está vivo, ele não está parado. Então, quem se move, ganha move. O que ele vai ganhar? Monitor, você vai monitorizar esse paciente. Oxigênio, que na verdade significa ver a saturação dele, se tiver com a saturação baixa, ofertar oxigênio, ou mesmo o que mais ele precisar, às vezes ele precisa de uma venia, às vezes ele precisa de uma intubação. Então, monitor, oxigênio, veia, pegar um acesso venoso, porque esse paciente está instável, você vai precisar fazer alguma medicação. E o ED examinar, que também vai te ajudar a mostrar se o paciente está instável ou não. Então, vamos lá. O paciente instável, se você pegar o ACLS, ele vai te dar 5 critérios de instabilidade, né? Hipotensão ou outros sinais de choque. Então, hipotensão, sinais outros de choque, que não é só hipotensão, na verdade. Insuficiência cardíaca aguda, dor torácica isquêmica e alteração aguda do estado mental. Ai, Raíra, achei difícil de memorizar. Tem uma regrinha que o pessoal usa muito, que são os 4 Ds. Né, que seria diminuição da pressão, e aqui a gente tem que lembrar que não é só diminuição da pressão, mas também outros sinais de choque também entram, tá? Então, diminuição da pressão ou outros sinais de choque, certo? Como alteração de perfusão, até alteração de nível de consciência também entra, tá? Então, tem outros sinais de choque. Então, a gente diz os 4 Ds, mas lembra que não é só isso, é só para te lembrar. Então, primeiro D, diminuição da pressão ou outros sinais de choque. Outro D, dispneia, que aí é para você lembrar de insuficiência cardíaca aguda, ou seja, dispneia, queda da saturação, taquipneia, uso de musculatura acessória, crepitus na ausculta. Então, a gente bota o D de dispneia, mas só para lembrar. Então, vamos lá.
diminuição da pressão ou outros sinais de choque, dispneia, diminuição, entre aspas, diminuição da consciência, que é alteração aguda do estado mental, tanto pode ser sonolência como pode ser agitação, hipóxia, por exemplo, da agitação, não é verdade? E a dor torácica, que é uma dor torácica anginosa, isquêmica, tá? Não é uma dor, tô com a dor, não, é uma dor torácica isquêmica. Se o paciente tem uma dessas 4, dessas 5, manifestações, esse paciente está instável, tá bom? Por que eu falei disso primeiro? Porque isso vai servir tanto para taquiarritmia quanto para bradiarritmia instável. Então vamos lá. Primeiro cenário, taquiarritmia instável. Quem tá aí já vai colocando no chat. Estamos falando de taquiarritmia instável para os outros que forem entrando saberem do que a gente está falando. Primeiramente, o atendimento do paciente taquiarritmia instável, move, quem se move ganha move, monitor oxigênio veia e exame físico. Vi que é um ataque arritmia, vi que está instável e aí eu vou para a conduta. Raíra, como que eu sei que o paciente tem um ataque à arritmia? Vamos lá. Não precisa saber muita coisa, na verdade. Diante de uma instabilidade, em se tratando de um ataque à arritmia, a gente vai cardioverter o paciente. Então, o que você precisa saber de eletro? Muito pouco. Você tem que reconhecer o ritmo sinusal, que é aquela onda P, QRST. Isso aí todo mundo sabe, sai da faculdade sabendo. Então, reconhecer o ritmo sinusal. Se o paciente tem um ritmo que não é sinusal e a frequência está acima de 100, é um ataque à arritmia. Certo? Então, o paciente está com a frequência cardíaca elevada, é só contar a frequência cardíaca, isso aí você sabe contar. Então, reconhecer que não é sinusal e uma frequência cardíaca elevada, certo? Já sei que é um ataque à arritmia, né? É uma arritmia com frequência elevada. E eu vi lá do outro lado que tem critérios de instabilidade. Então, é um ataque à arritmia instável, ou seja, a gente vai ter que cardioverter esse paciente. O QRS é estreito, é largo, é regular, é irregular. Gente, isso na situação de instabilidade você não precisa saber. O ACLS ele traz que, em geral, as taquiarritmias para causarem instabilidade, elas têm que estar acima de 150. E é verdade. Não significa, ele fala em geral, não significa, por exemplo, que um paciente com uma frequência de 149, com certeza, ele não está instável, não. Nem significa que uma frequência de 151 sempre vai estar instável, não, também não. 150 é um norte pra gente. Em geral, realmente, um ataque à arritmia para causar instabilidade, ela tem que estar acima de 150. Então, vamos recapitular. Como que eu vou reconhecer um ataque à arritmia instável? O paciente, ele vai estar com um ritmo não sinusal, com a frequência cardíaca elevada, em geral, acima de 150, e com um daqueles critérios de instabilidade que a gente falou. Dor torácica, diminuição da consciência, dispneia e diminuição da pressão ou outros sinais de choque, certo? E aí, nesses casos, você vai cardioverter. Antes da gente falar da cardioversão, vamos falar aqui da instabilidade, da ataque à arritmia. Gente, diante de um ataque à arritmia, a gente tem que ver se ela é causa ou consequência, tem que ter o raciocínio clínico. Então, eu vou dar 2 exemplos bem extremos, que até tem vídeo no Instagram falando sobre isso, se ataque à arritmia é causa ou consequência. Depois vocês dão uma olhadinha lá no feed. Então, vamos lá. Um extremo é um ataque cardíaco sinusal. Ataque cardíaco sinusal, ela nunca vai ser a causa da instabilidade, ela sempre vai ser a consequência, independente da frequência que ela esteja. Então, por exemplo, um paciente vítima de acidente automobilístico está perdendo sangue. Aí ele teve um acidente, começou a perder sangue ali, está fazendo um choque hemorrágico. Aí ele começa a cair a pressão 9,6, está com a frequência ali de 120. A pressão cai mais, 7,5, a frequência está 140. 6,3, a frequência está 180. Esse ataque cardíaco sinusal com frequência de 180 é uma consequência do choque hemorrágico do paciente. Quando você estancar o sangramento, fizer reposição, né, volêmica de sangue, aí esse paciente vai melhorar os sinais vitais, vai melhorar a pressão, vai aumentar a pressão e vai reduzir a frequência cardíaca, chegando mais próximo do normal. Então, eu coloquei um exemplo extremo para a gente lembrar que a gente sempre tem que ver se é uma causa ou consequência, tá bom? Um ataque sinusal sempre vai ser uma consequência. Se o seu paciente tem um ataque cardíaco sinusal, ou ele está em choque, pode ser um choque séptico, um choque hipovolêmico, que seja, ou ele tem febre, ou ele tem dispneia, ou ele tem dor, você vai tratar a causa. E aí a taquicardia sinusal vai reverter. Certo, falei de um extremo. Vamos falar do outro extremo? TV, taquicardia ventricular. Gente, a TV é uma taquicardia muito grave. Ela, inclusive, é uma causa de parada. A TV sem impulso, não é verdade? Então, assim, a TV... Ira, você está dizendo que é impossível o paciente estar estável com ataque cardíaco ventricular. Não, ele pode estar estável, mas ele vai instabilizar em breve. Então, diante de uma TV, mesmo que ela esteja estável, você tem que correr para reverter esse ritmo. Pode ser quimicamente, mas você tem que reverter. E uma TV, numa situação de instabilidade, ela muito provavelmente é a causa.
tá? Vai estar com a frequência aí acima de 150 e uma TV numa situação de instabilidade, ela é a causa, você tem que cardioverter essa TV, tá? A TV é realmente uma arritmia do mal, é tanto que ela chega a ser uma arritmia de ritmo de parada, né? Ritmo chocável de parada, a TV sem impulso, tá bom? Então, falei dos dois extremos. Vou falar um terceiro exemplo, esse daqui algumas pessoas confundem. Fibrilação atrial. Gente, em geral, o paciente tem uma fibrilação atrial crônica e aí ele está em uma situação de dispneia, desconforto, insuficiência cardíaca, ele eleva um pouquinho a frequência dele. Só que o ritmo de base dele já é um ritmo de arritmia. Então, assim, se ele tinha sua frequência ali de 90 e ele está em insuficiência cardíaca, mesmo perfil B, que é mais tranquilinho, tá com dispneia, ele vai elevar a frequência para os seus 120, 130, mas aquilo ali não é a causa, né? Se ele tiver algum sinal de instabilidade ali, é a consequência, muitas vezes, entendeu? Então, a fibrilação atrial, o pessoal quer correr para cardioverter e tudo, não tem essa necessidade. Inclusive, a fibrilação atrial tem o risco de formar trombo nos átrios, e soltar esse trombo durante a cardioversão e causar um AVC. Então, por isso que a fibrilação atrial você tem que mais controlar a frequência mesmo e pronto, não é para reverter a arritmia, tá? Então, resumo das taquiarritmias, tenho que ver se é causa ou consequência. Se for a causa da instabilidade, eu tenho que reverter a taquiarritmia urgentemente, com a cardioversão elétrica sincronizada, certo? Vamos falar um pouquinho da cardioversão? Olha, a cardioversão, ela é um procedimento médico e ela tem uma sequência a ser seguida. Por quê? Porque a gente tem que entregar o procedimento certo, que é a cardioversão elétrica sincronizada. Então, quando você vai cardioverter um paciente, se você tiver essa chance, você vai explicar para o paciente o procedimento. Olha, o senhor está com arritmia, eu vou ter que fazer um procedimento para reverter essa arritmia, a gente vai lhe sedar, não se preocupe, eu vou estar aqui do lado. Quando você acordar é para ter revertido essa arritmia. É um choque que a gente dá no coração, tem alguns riscos, mas aqui o benefício é maior que o risco. Explica para o paciente, aí você vai sedar o paciente, pode ser, por exemplo, com etomidato e fentanil, só um pouquinho de etomidato, um pouquinho de fentanil, 0,1 mg quilo de etomidato, 1 mlzinho, que é 50 microgramas de fentanil. Quando você sedar, pode ser que o paciente faça depressão respiratória, você tem que garantir a ventilação dele, ambusar. Depois você vai pegar as pás, colocar muito gel, aplicar as pás no tórax do paciente, sincronizar, checar se está sincronizado, e aí você vai soltar o choque da cardioversão. Se sincronizou, é uma cardioversão elétrica sincronizada. E aí, o último passo é você manter as pás lá. Por quê? Porque se esse ritmo, se você tem feito tudo certinho, tudo perfeito, esse ritmo pode degenerar para um ritmo de parada. E aí você já está com as pás ali. Em geral, o desfibrilador volta sozinho do modo sincronizado para o modo desfibrilação, mas se ele não voltar, você pede para alguém voltar. Pede para dar a carga máxima e aí você solta o choque da desfibrilação, que é um ritmo chocável de parada, e já começa a reanimação 30/2, certo? Nossa, Raíra, achei muito confuso, muitos passos para fazer. Quando você está diante do paciente é mais simples, porque você vai vendo as coisas acontecendo. Você não vai chegar e dar um choque nele, você vai avisar para ele, você vai sedar, vai ambusar, mas existe uma mnemônica que ajuda a gente a lembrar, que chama OSASCO, tá? OSASCO é justamente isso que eu acabei de falar. O de orientar o paciente, S de sedar, A de ambusar, que é garantir a ventilação, o outro S, o segundo S de sincronizar, o C de cardioverter e o O de observar, certo? Então, gente, essa é a primeira parte, que é a parte da cardioversão, aliás, a parte da taquiarritmia instável, mas taquiarritmia instável é igual a cardioversão elétrica sincronizada, certo? Muito importante sincronizar, gente. Se você não sincroniza, você está fazendo outro tratamento totalmente diferente. O choque da desfibrilação, ele é dado assim que você aperta os botões imediatamente. E aí esse choque, ele pode sair em cima de uma onda T e faz aquele fenômeno R sobre T. Então, o seu paciente que está instável, ele pode degenerar com esse fenômeno R sobre T para um ritmo de parada. Então, você estava tentando tirar o paciente da instabilidade e você causou a parada cardiorrespiratória. Então, assim, isso não pode acontecer. Você tem que sincronizar e tem que checar que está sincronizado. Ver as setinhas lá em cima dos QRS significa que o desfibrilador está identificando os QRS. Quando você apertar na cardioversão, ele demora um pouquinho para sair, porque ele está ali esperando vir o lugar certo dele deflagrar o choque, tá? Em alguns locais aparece o nomezinho SYNC, de sincronizado, fica luzinha. Então, assim, você tem que apertar e ter certeza que foi sincronizado. Uma vez eu fui cardioverter um paciente e quando eu apertei sincronizado, não apareceu nada.
não apareceu pontinhos brancos em cima do QRS, não apareceu o nome SYNC, eu não tive certeza que estava sincronizado, então eu pedi outro carrinho de parada. Veio outro carrinho de parada, quando eu sincronizei, deu certo. E isso na situação ali de urgência, olha que correria. Mas a gente tem que ter certeza que foi sincronizado. Então, para resumir o tópico 1, taquiarritmia instável. Como que eu vou ver que é um ataque à arritmia? O paciente está com a frequência cardíaca elevada, em geral acima de 150, e não é um ritmo sinusal. Não importa se o QRS é estreito ou largo, se é regular ou é irregular. Tá com ataque à arritmia e tá com instabilidade, eu vou cardioverter. Instabilidade são os 4 Ds: dor torácica, diminuição da consciência, dispneia e, entre aspas, diminuição da consciência, entre aspas, e diminuição da pressão ou outros sinais de choque. Então, dor torácica, dispneia, diminuição da consciência, ou também pode ser uma agitação, tá? E diminuição da pressão, mas podem ser outros sinais de choque. Então, taquiarritmia instável, cardioversão. Lembrar de todos os passos da cardioversão, de sincronizar, de manter as pás, porque esse ritmo pode degenerar e você pode precisar desfibrilar de urgência. Certinho? Bom, esse foi o primeiro tópico. Vamos para o segundo tópico. Esses são 3 tópicos que você não pode deixar de saber, tá? Para ir para o seu plantão, porque são os tópicos, digamos assim, principais nas emergências cardiológicas. São aqueles em que você tem que ter medular o que fazer diante de um caso desse. O primeiro a gente acabou de falar, taquiarritmia instável. Agora vamos falar o outro extremo, a bradiarritmia instável. Na verdade, aqui a gente chama bradicardia instável. Por quê? Ao contrário da taquiarritmia, que a gente obrigatoriamente tem que excluir ataque sinusal, né? Tem que ser um ataque arritmia mesmo para ser a causa da instabilidade. Ao contrário dessa situação, na bradicardia, eu posso ter uma bradisinusal instável também. Não é obrigado a ser uma bradiarritmia. Então, às vezes, a gente até fala bradiarritmia, mas pode ser uma bradicardia sinusal. Não importa. Em geral, está abaixo de 50 para poder causar instabilidade. E aí, a gente vai manejar agora uma bradiarritmia instável. Então, vamos começar do começo. Paciente na sala de emergência, ou o paciente acabou de chegar. O que você vai fazer? Se tivesse parado, ia ganhar paz, eu ia monitorizar nas paz. Porque se precisasse dar um choque de um ritmo de parada chocável, eu já dava o choque. Não é um paciente parado, ele está vivo ainda, mas ele está instável. Então vamos lá, quem se move ganha move. Monitor, né, vou monitorizar o paciente, vou ver a frequência, vou ver a pressão. Oxigênio, que é eu ver a saturação de oxigênio e ver se ele precisa de aporte de O2. Veia, que é pegar o acesso venoso, eu vou precisar fazer medicação nesse paciente. E de exame físico. Com esses 4, eu vou definir se o meu paciente está estável ou instável. Gente, na bradiarritmia ou na bradicardia instável, os critérios de instabilidade são os mesmos para ataque à arritmia, tá bom? Dor torácica, anginosa, dispneia, que é para a gente lembrar de insuficiência cardíaca, diminuição da pressão ou outros sinais de choque e diminuição, entre aspas, da consciência, que na verdade pode ser agitação também, a alteração da consciência. Então, teve uma bradicardia abaixo de 50, com um critério de instabilidade, isso é uma bradicardia ou bradiarritmia instável, tá? E será que é um bloqueio 2:1? Será que é um BAVT? Gente, não importa muito isso. Você pode até ver o eletro depois, você vai fazer o eletro sim, mas isso não vai definir sua conduta. Você já viu que é uma bradicardia ou uma bradiarritmia instável, você vai tomar a conduta. Qual que é? O ACLS coloca a primeira conduta, a atropina, tá? Que já pode fazer 1 miligrama de vez na nova atualização do ACLS. Apesar que a gente sabe que a atropina, ela vai ser provavelmente ineficaz... vai ser provavelmente ineficaz em bloqueios avançados e vai ser com certeza ineficaz em pacientes pós-transplante cardíaco, porque é um coração desnervado, certo? Só uma aguinha, com licença. Então, bradiarritmia, definir que é instável, bradiarritmia instável, atropina 1 miligrama. Eu posso repetir até 3 miligramas, posso repetir. Mas se não respondeu a atropina, provavelmente não vai responder, você deve ir para o próximo passo. O ACLS coloca como próximo passo igual, você pode escolher qualquer um dos 3, a adrenalina em BIC, a dopamina em BIC ou o marcapasso transcutâneo, tá, gente? Por que o transcutâneo? Porque esse é rápido, de rápida aplicação, fácil aplicação e depois você vai chamar o especialista ou vai até passar um marcapasso transvenoso. Mas aquele que salva vidas, aquele da urgência, é o marcapasso transcutâneo, certo? Então vamos lá. Bradiarritmia instável, atropina, não respondeu, marcapasso transcutâneo, certo? Como que eu coloco o marcapasso transcutâneo? Vamos lá. Sabe o desfibrilador? Ele tem um encaixe redondinho para as pás
das pás de desfibrilação. Esse encaixe você tira e coloca o encaixe das pás, na verdade são os adesivos, tá? Do marca-passo transcutâneo. Você vai colocar ele na mesma posição que você iria dar o choque da desfibrilação, é a mesma posição, tá? A posição superior à direita, né, infraclavicular e no ápice do coração, ou pode colocar antero-posterior também serve, de modo que o coração fique entre as duas pás. E aí você vai ligar, então tem um botãozinho lá no desfibrilador que você liga, tá? Liga, aí você ajusta a frequência. Em geral, recomenda-se 60 a 80, você pode botar 70 de frequência. Tem lugar que fala 10 acima da frequência do paciente. Você vai escolher a frequência que seja suficiente para deixar seu paciente estável. Não precisa colocar 120 de frequência, não. Ele estava batendo ali a 30, então muitas vezes com 60, 70 ele fica estável. Então você ajusta a frequência e você vai ajustar a corrente, que é a miliamperagem. E aí você vai subindo e vai olhando no monitor as espículas do marca-passo e os QRS. Então, no começo, as espículas vão aparecer e não vai aparecer QRS após a espícula, tá? E aí, conforme você vai aumentando 10, 20, 30, 40, 60, aí vai começar a aparecer uma espícula vai começar a aparecer um QRS depois da espícula do marca-passo. Então, nesse momento em que cada espícula do marca-passo gerou um QRS, você tem o que a gente chama de captura elétrica. Aí você pensa, ufa, salvei o paciente. Calma, ainda não. Você teve a captura elétrica, mas a gente tem que ver se teve captura mecânica também. Mas o que é a captura mecânica? É justamente você palpar o pulso e você vai ver se a frequência no pulso está igual à frequência que você colocou do marca-passo. Então vamos lá, chegou o paciente, bradiarritmia instável, você fez atropina, não respondeu, colocou as pás do marca-passo transcutâneo, ligou, 70 de frequência, agora eu vou aumentar a miliamperagem. Aumentei, opa, cada QRS está gerando cada espícula está gerando um QRS. Ótimo, captura elétrica. Tá 70 ali no monitor. Vou pro pulso, tá 30 no pulso. Então, você vai ter que aumentar mais essa amperagem. Com 50, você conseguiu uma captura elétrica, né? Cada espícula gera um QRS, aí você aumenta mais. 50, 60, 70. Opa, agora o pulso tá igual. Agora eu tive captura mecânica também. E você ainda deixa uns 10% acima, pelo menos, né? E muda de cada lugar, fala uma coisa, acima do que teve a captura, certo? Onde que eu posso palpar pulso? Claro que é pulso central, mas o carotídeo não é bom, porque como as pás estão estimulando, pode ser que elas dêem o estímulo do músculo, vai fazer você confundir, achar que é um pulso, e na verdade não é. Então, o pulso certo de sentir é o pulso femoral, tá bom? Então, vamos resumir? Segundo tópico, bradiarritmia instável. É uma bradicardia ou uma bradiarritmia, que pode ser sinusal, abaixo de 50, com critérios de instabilidade, que é um dos 4 Ds, não é? Dor torácica anginosa, dispneia, que é para a gente lembrar de insuficiência cardíaca, diminuição da consciência, que pode ser também agitação, e diminuição da pressão, que pode ser também outros sinais de choque. Bradiarritmia instável, atropina, não respondeu, marca-passo transcutâneo. Coloca as pás, liga o marca-passo, frequência de 70, vou aumentando a miliamperagem até eu ver que cada espícula gerou um QRS. Isso é a captura elétrica. Vou para o pulso femoral, ainda não está bom, está 70 ali no monitor, mas está 30 na femoral, aí eu vou aumentando mais. Opa, agora eu tenho pulso femoral também, então eu tive captura mecânica e eu ainda deixo um pouquinho acima por segurança. Certinho, espero que todo mundo esteja acompanhando. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando, tá, gente? Sobre taquiarritmias e bradiarritmias instáveis, certo? Agora vamos para o terceiro tópico. Dentro desse grande tópico de emergências cardiológicas, eu elegi os 3 principais que você tem que medular, tem que saber mesmo de cor para o seu plantão. O terceiro tópico, gente, é sobre infarto com supra de ST. Bom, vamos lá. Diante de uma dor torácica no pronto-socorro, você tem que sempre fazer um eletrocardiograma em 10 minutos, tá? Então, dor torácica no pronto-socorro é igual a eletrocardiograma em 10 minutos. Por quê? O eletro é o grande divisor de águas. Se esse eletro tiver um supra de ST, significa que você tem uma oclusão coronária aguda, oclusão total. E você tem que reperfundir imediatamente esse paciente.
da forma que for, de preferência com angioplastia. Mas se você não tiver angioplastia no seu serviço e o tempo de transferência for muito longo, acima de 120 minutos, aí você vai precisar trombolizar esse paciente. E isso dentro de 12 horas do início de dor, certo? Do início da dor até 12 horas você tem essas duas opções de terapia. Então vamos lá. Chegou o paciente com dor torácica, eletrocardiograma em 10 minutos. Tem supra de ST, reperfundir imediatamente. Ah, e a troponina? Não, gente, não tem que esperar a troponina. Supra de ST, eu tenho certeza que está fechada a artéria. Eu tenho que reperfundir. Angioplastia de preferência, né? Vai para o CAT para implantar o stent, então angioplastia. Ou, se não for possível e a transferência for demorar muito, aí eu posso fazer o trombolítico. Por que isso? Todo mundo escuta, já ouviu falar que tempo é músculo, né? Gente, tempo é músculo, e tempo é qualidade de vida, e tempo é vida. Por quê? Cada momento que vai passando, minutos, ali meia hora, 1 hora, 2 horas, cada momento, o músculo cardíaco, o miocárdio, ele começa a isquemiar e ele começa a necrosar. O que necrosou não volta mais. E aí, se você reperfunde esse paciente com muitas horas do início da dor, 6 horas, 8 horas, esse paciente tem um desfecho muito pior. 10 horas do início da dor, esse paciente... Por que a gente reperfunde até 12 horas do início da dor? Porque reduz mortalidade. Nas primeiras horas você salva miocárdio, mas com 6 horas você já salva muito menos. Com 8 horas, 10 horas você já não salva quase nada. 11 horas você vai reperfundir, você não salva nada, entendeu? Então, aquela parte que necrosou, o paciente vai perder contratilidade. Então, ele vai ficar com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida. Esse paciente, ele tem alta chance de mortalidade ainda intra-hospitalar e depois pós também, se ele sobreviver e tiver alta. Então, assim, não reperfundir ou demorar para reperfundir pode levar à morte do paciente. E o paciente que não morre, ele fica com insuficiência cardíaca. Reduz muito a qualidade de vida dele, que ele vai ficar com dispneia aos esforços, ou às vezes até em repouso, e diminui muito o tempo de vida dele. Então, assim, realmente um supra tem que ser reconhecido. Isso aí você não pode deixar passar, tá bom? Não pode deixar passar no seu plantão. Gaste tempo aprendendo supra de ST, porque é tirar tempo e qualidade de vida do paciente, certo? A gente tem post no feed sobre supra de ST, tá? Depois dê uma olhadinha lá. Mas resumindo, é uma elevação do ST em 1 milímetro na maioria das derivações, mas elevação de 1 milímetro do ST em 2 derivações contíguas, tem que ser contíguas, tá? Então, por exemplo, V1 e V2, V3 V4, V1 AV4, D1 e AVL, D2 D3 AVF, tá? Em derivações contíguas. Na verdade, o V2 e V3 tem regrinhas especiais, né? A maior de 2,5 para homens abaixo de 40 anos, maior que 2 para homens acima de 40 anos e maior que 1,5, maior ou igual, tá, gente? Para mulheres. E o V7, V8, eles só precisam elevar 0,5 milímetro para a gente considerar supra, certo? Lembrem desses critérios de supra de ST, tem que reconhecer o supra de ST, certo? Então, vamos lá. A gente está bem no comecinho da síndrome coronariana aguda ainda, né? O paciente chegou com dor torácica, eletro em 10 minutos, porque é o divisor de águas. Síndrome com supra, síndrome sem supra. Síndrome com supra, reperfusão imediata. Síndrome sem supra, vou ficar tranquilo, vou embora, o paciente está tranquilo, só vou ver no outro dia. Não, gente. Síndrome sem supra tem uma série de situações, tanto no eletro, quanto no exame físico, quanto na evolução do paciente, que vão te chamar a atenção e que podem, inclusive, urgenciar o CAT. Em geral, a gente pensa assim, síndrome com supra é uma oclusão coronária total, isso é verdade, já te deu o diagnóstico. A síndrome sem supra, ela pode ter uma oclusão, ela pode ser uma suboclusão, geralmente mas pode ser que seja uma oclusão que não suprou. E como que você vai saber isso? Tem padrões específicos na eletro para isso, e a evolução do paciente, muitas vezes o paciente faz uma dor torácica recorrente, ou ele faz choque cardiogênico. Como é que ele tem uma síndrome sem supra e está evoluindo assim? Com choque cardiogênico, com arritmia refratária, com dor torácica recorrente, parada cardiorrespiratória. Pode ser que seja um paciente com oclusão coronária total que não suprou. E, inclusive, são essas situações que fazem a gente urgenciar um paciente para um CAT, quando o paciente evolui com isso, tá? Então, eletro, síndrome com supra, reperfundir. Síndrome sem supra, aí pode ser angina instável ou infarto sem supra. O que diferencia aqui é a tropo. Angina instável não vai ter curva de tropo e um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST vai ter curva de tropo, certo? Na síndrome sem supra, então, como eu falei, existe as diferentes recomendações de tempo de fazer o cateterismo. Então, o paciente que evolui com isso que eu falei para vocês, dor torácica refratária, com choque cardiogênico, parada cardiorrespiratória, arritmias refratárias, arritmias ventriculares, ou com alteração de ST, com supras
faz supra de ST intermitente, que não é o permanente, esses pacientes têm que ir para a estratégia invasiva imediata. E existem outros pacientes que têm que ir para a estratégia até 24 horas, como os pacientes com alto risco, com Grace acima de 140, outros têm que ir com 72 horas. Então, você vai estratificando o risco do paciente. O mais importante de você saber é síndrome com supra, reperfusão imediata. Síndrome sem supra, mas que apresenta uma dessas alterações, também tem que mandar para o CAT imediato. E aqui cabe uma discussão, que é uma atualização da diretriz brasileira para angina instável e infarto sem supra de 2021 desse ano, que é o quê? O paciente com síndrome sem supra, que precisa de CAT imediato, que foram essas situações que eu falei para vocês, esse paciente não deve receber um pré-tratamento. O que é o pré-tratamento, Raíra? Então, o paciente chegou, síndrome sem supra, você deu o ataque de AS para ele, né? Só que o inibidor da P2Y12, em geral é o clopidogrel, ele não deve ser administrado se o paciente for para o CAT imediato. Por quê? Porque pode ser um CAT triarterial e que ele não vai, o tratamento dele não vai ser por angioplastia, vai ser sim por cirurgia, né? Então, nesses pacientes que eu falei que são com síndrome, que vêm com síndrome coronariana sem supra, mas que vão para o CAT imediato, que tem alguma indicação de CAT imediato, paciente com choque cardiogênico, dor refratária, e todas essas outras que eu falei, esse paciente não deve receber o segundo antiplaquetário, tá? Ele vai receber na sala de hemodinâmica depois de conhecida a anatomia coronariana e indicada a angioplastia para ele. Aí é dado na sala de hemodinâmica mesmo. Isso é uma atualização importante. Certo? Para resumir aqui um pouquinho a abordagem da síndrome coronariana, que eu quis focar mais no supra e na sem supra com sinais de gravidade, o paciente, quando chega, ele vai fazer o seu eletro em 10 minutos. Você vai fazer a anamnese do paciente. Para quê? Para saber se a dor é típica. A gente já está cansado de saber o que é dor típica, né? Dor torácica em aperto, retroexternal, pode irradiar para os membros superiores, para a região cervical, para dorso, associada a dispneia, sudorese, náuseas. Não se enganem que essa dor em repouso é uma dor sim típica, tá, gente? Tem muita gente que diz, não foi ao esforço, foi em repouso. Gente, essa dor é típica, é uma síndrome coronariana aguda. Você vai ver os antecedentes do paciente e aí você vai somando os pontinhos. Pô, dor típica, o paciente tem todos os antecedentes de aterosclerose, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo. Dor típica, com esses antecedentes, vai ver o eletro, se é um eletro que tem alguma alteração isquêmica. Então, você vai somando os pontos e aí você classifica o paciente como síndrome coronariana aguda. Se o paciente chega com uma dor torácica que não é tão típica, ele tem pouco fator de risco, você tem dúvida se aquilo ali é síndrome coronariana aguda ou não, aí você aplica o Heart Score. O Heart Score é um score para dor torácica e ele te ajuda justamente a ver se o paciente tem risco de ter um evento cardiovascular nas próximas 6 semanas. Então, Heart Score, tem uma dor torácica, fiquei na dúvida se é, se não é. Aplica o Heart Score. Se ele der maior que 3, que menor ou igual, você pode liberar com segurança. Então, maior que 3, esse paciente tem, sim, maior chance de evento cardiovascular e você vai ter que avaliar com mais calma esse paciente. O Heart Score, ele vê a idade, vê a característica da dor, o eletro, a troponina, e ele vai somando os pontinhos. Certo? Uma vez que você já se decidiu por síndrome coronariana aguda, você não vai usar o Heart Score, você vai usar o TIM, o Grace, e o Grace é melhor para avaliar prognóstico também. Certo? Outra coisa importante na avaliação da síndrome coronariana aguda é o raio-x de tórax, para a gente ver diagnóstico diferencial. Tem paciente que faz um pneumotórax espontâneo e chega com dor torácica. Então, tem uma série de diagnósticos diferenciais que você consegue fazer com o raio-x de tórax. Então, é isso. Anamnese, exame físico, que às vezes te ajuda com algum sinal de gravidade, na anamnese os antecedentes, e eletrocardiograma, raio-x de tórax, e aí você vai somando seus pontinhos e vê se é uma síndrome com supra, se é uma sem supra, mas que tem altíssimo risco ou não, e vai fazendo o manejo desse paciente. Certinho? Então, hoje a gente revisou as taquiarritmias instáveis, bradiarritmia instável e a síndrome coronariana aguda com supra, né? Com ênfase na síndrome com supra, mas a gente falou um pouquinho também da sem supra com critérios de gravidade. Bom, queria saber se vocês têm alguma dúvida, vou dar uma olhada aqui nos comentários, ver se ficou alguma dúvida, acho que não. Pessoal batendo palminha, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. E também essa live vai ficar gravada. Se vocês tiverem alguma dúvida posterior, pode colocar lá no feed, que aí eu respondo por lá também. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e muito obrigada por participarem. Até a próxima.